Em primeiro lugar, para ter a transformação, você precisa reconhecer no que você está errando. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa do Senhor para transformar aquilo que você ainda não está conseguindo. Porque se você não reconhecer que é falho, que é pecador, que precisa de ajuda, o Senhor, ele não vai ajudar porque você não quer, mas no momento que você reconhecer e se humilhar perante ao Senhor, reconhecendo que precisa dele, que sem a ajuda dele você não consegue, ele vai te transformar, porque ele está vendo um coração aquebrantado, um coração humilhado diante de Deus, e ele se agrada. Por isso que a palavra fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Senhor está ali, ele recebe o nosso choro, ele recebe a nossa adoração, o nosso clamor, que nós chegamos até ele e dizemos: Senhor, eis-me aqui, eu preciso me libertar disso, me liberta. O Senhor, ele está aí para te libertar, basta crer. E esta palavra já está dizendo: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós não levarmos a nossa cruz e não seguirmos a Jesus, nós não podemos ser discípulos, nós não podemos ser servos, nós não seremos seguidores de Cristo. Porque todo aquele que seguir a Jesus tem que reconhecer que precisa do Senhor, que precisa seguir as pisaduras do Senhor, que precisa ser transformado. Todo aquele que seguir Jesus é para fazer a vontade dele e mortificar a vontade da carne. Porque a palavra também do Senhor fala: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós não levarmos a nossa cruz e não seguirmos a Jesus, nós não podemos ser discípulos, nós não podemos ser servos, nós não seríamos seguidores de Cristo. Porque todo aquele que seguir a Jesus tem que reconhecer que precisa do Senhor, que precisa seguir as pisaduras do Senhor, que precisa ser transformado. Todo aquele que seguir Jesus é para fazer a vontade dele e mortificar a vontade da carne. Porque a palavra também do Senhor fala: aquele que não aborrecer a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque a nossa vida, ela é inclinada para a carne. Ela é inclinada para as coisas mundanas. E no momento que nós seguimos a Jesus, nós temos que morrer para a nossa própria vida. Porque senão nós não seremos discípulos. Não é o que eu quero fazer, é o que Deus quer para mim. Não é sobre o que eu tenho vontade e eu quero. É o que o Senhor quer. Porque a minha vontade é viver nas vaidades, é viver na luxúria. A vontade da carne é essa. Mas a vontade do Espírito é paz, longanimidade. Nós temos que ter os frutos do Espírito Santo. No momento que nós temos o fruto do Espírito Santo, a renúncia vem junto. Porque a renúncia, ela é um fruto do Espírito. No momento que você busca Deus, busca fortalecimento em Deus e busca querer fazer a vontade de Deus, busca orar: Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda. Ele vai te transformar. No momento que você der lugar, ele vai te transformar. No momento que você abrir o coração para Deus, ele vai te transformar.
Porque não é pela força do braço, é pela força que tem em Deus. Porque é só Ele que pode nos transformar. Não existe como eu dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, foi Deus. Deus é grandioso, Deus é poderoso. É Ele que tem a chave do céu e do inferno. Meus irmãos, vamos ser discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos segui-lo. Vamos tomar a nossa cruz todos os dias para segui-lo. A nossa cruz é as nossas renúncias. Dizem que a renúncia, ela é pesada, mas eu tenho para dizer para os irmãos que ela não é. A renúncia, ela é liviana. O que é pesado é nós vivendo o engano do pecado. É nós vivendo a mentira. É nós vivendo a pornografia, na fornicação. Viver a renúncia é leve. Porque aí nós lançamos o nosso fardo sobre o Senhor. Porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Lance o que você não tem conseguido nos braços do Senhor, porque Ele deixa suave. E quando nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar ao mundanismo, renunciar às vaidades, o Senhor nos ajuda. Por isso que nos torna leve. Isso não é pesado. Eu muitas vezes vivi na igreja presa no pecado, presa nas vaidades. Eu era presa em maquiagem, em esmalte. Eu não me via sem nada. Eu não me via. No momento que eu decidi, orei, Deus me ajuda. Ele me ajudou a me libertar. Me ajudou, Ele me ajudou, porque se fosse a minha vontade eu não conseguiria. A cruz, ela só é pesada quando há resistência. Quando nós vamos contra ela. Quando nós resistimos à cruz, ela se torna pesada. Mas no momento que nós abrirmos os nossos olhos espirituais, orar para Deus nos libertar, ela se torna liviana. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Aí nós lançamos o nosso fardo e o nosso jugo sobre o Senhor. Amém? Nós temos que ter a capacidade de buscar a Deus. E nós temos que ter a humildade de se humilhar e reconhecer que sozinho nós não sabemos nada. Quer libertação? Ore a Deus, clame a Deus, mas não cessa de clamar. Busque a presença de Deus. Seja que nem o cego Bartimeu, que mesmo as pessoas mandando ele se calar, ele continuou gritando. Ele continuou clamando, tem misericórdia de mim, e foi ouvido pelo Senhor. De tanto que clamou. Mesmo as pessoas dizendo, cale-se, ele não se calou. Ele não se importou com o que iriam pensar. Não fique apegado no que as pessoas vão pensar. Fique apegado no que Deus vai pensar. Nós temos que temer a Deus, não temer ao homem que só mata o corpo, mas temer a Deus que além de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. E que você fique com essa palavra de hoje, que aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após Jesus, não pode ser discípulo. O único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E para nós chegarmos no reino do céu, na nossa vida eterna, temos que aceitar Jesus. Temos que voltar para os caminhos de Jesus. Temos que ser discípulo. Temos que renunciar ao pecado. E não levar esse evangelho de porta larga, esse evangelho frouxo que muitos estão apresentando. Nós temos que viver na rocha, que é Cristo. A palavra de Deus, ela não muda e nem vai mudar para agradar ninguém. Não se corrompa com palavras, porque
Não podemos ficar apenas ouvindo.